Olá, pessoal. O intuito da aula de hoje vai ser mostrar o Firebase em si, tá? Então, vai ser uma visão geral, vou mostrar quais são os componentes que ele tem, quais são os produtos que ele oferece e focar um pouco mais naqueles que a gente realmente vai utilizar aqui nas nossas aulas, tá? Então, para acessar, basta digitar aqui, ó, firebase.google.com, ou ele também funciona simplesmente com firebase.com, tá? Ele vai direcionar a gente para a mesma URL, que é o firebase.google.com. E uma tela inicial aqui que mostra produtos, use cases, o preço, mas eu também vou falar um pouquinho sobre o preço, não se preocupem. E vamos lá, vou começar aqui logando. Quem ainda não tem conta vai ter que criar uma conta, também gratuita, é super rápido, cria na mesma hora, mas como eu já tenho, eu já vou me logar aqui, e ele permite logar com o seu usuário do Google mesmo, tá? Vamos lá, no meu caso eu vou usar essa aqui que é o do usuário que eu uso para o curso. Então, eu devo ter já um projeto nele por enquanto. Na minha outra conta eu já tenho vários, porque eu uso bastante Firebase, é muito bacana, muito prático e é grátis, eu nunca passei do uso gratuito dele. Então tá, aqui uma vez logado, ele mostra aqui uma visão geral também, onde eu posso acessar a documentação, ele coloca muita informação, a documentação dele é muito bacana mesmo. Ele mostra aqui aonde ele já tem integração, tem um momento aqui que ele mostra aqui, ó, use case, ele mostra realmente o Firebase sendo utilizado em algum aplicativo verdadeiro, tá? Um pouquinho de código, e é legal que você pode ver como é que ele fica o código dele em algumas linguagens, então aqui o JavaScript é o que a gente vai usar daqui a pouquinho. Enfim, eu vou clicar aqui no Go to Console, que vai direcionar realmente para os meus projetos, tá? Uma lista de todos os projetos que eu já tenho aqui no Firebase. Então, vamos ver. E aí eu vou explicar a organização aqui, como é que ele funciona, como é que ele organiza o conteúdo, tá? Então, vamos deixar ele carregar. Geralmente não é tão demorado, acho que é porque eu estou compartilhando o vídeo hoje também, é que ele demora um pouquinho mais para carregar, tá? Geralmente é super rápido. Então, uma janelinha aqui de bem-vindo. Aqui ele mostra todos os projetos que eu tenho, nesse caso eu só tenho um, que é o meu outro curso, tá? Que é o do portfólio, e eu vou criar aqui com a gente, com vocês, um projeto novo. Então, Add Project, ele vai abrir essa janelinha aqui, ó, onde vai perguntar qual é o nome do projeto, então a gente pode dar um nome para ele aqui, por exemplo, meu projeto teste, então aqui é livre para escrever o nome que você quer, e ele gera para a gente aqui um Project ID que vai ser utilizado pelo código, tá? Ele ainda permite você fazer alguma alteração, só tem um detalhe, os nomes não podem ser repetidos, tá vendo? Meu projeto teste, algum outro usuário já deve ter pego ele, por isso que a gente não pode. Então eu vou colocar aqui como se fosse, por exemplo, ó, meu projeto teste Chumes, esse aqui ele deixou, tá? A região é aonde ele vai hospedar essa informação, então eu, por exemplo, Brasil, vou dar preferência sempre para ele hospedar no Brasil. Opa, digitei alguma coisa errada aqui. Brasil, tá? Com isso, as informações ficam mais próximos da onde eu estou acessando, é mais rápido fazer o uso disso daqui, tá? Eu vou deixar como default aqui, ele pergunta se eu quero compartilhar com ele a utilização, ou seja, ele não vai ver os dados em si, mas ele vai saber o que eu estou utilizando. É opcional, eu deixo marcado, porque são apenas dados para curso, mas você pode vir aqui e desmarcar sem problema algum. O que é importante deixar marcado é que você aceita os termos de compromisso. Aliás, ele também está exigindo aqui. Ah, tá, você poderia continuar sem ele. Eu vou continuar, vou aceitar aqui tudo e vou clicar para criar o projeto. Ele vai levar um tempinho também para criar a casquinha do projeto, e aí ele vai deixar para a gente disponível as 4 áreas que o Firebase atua. Ó, o projeto já está pronto, já está criado. Eu clico em continuar, ele já vai carregar aqui para mim, então tá aqui, ó. Essas são as janelinhas que eu posso utilizar do Firebase, é realmente muita coisa e é coisa muito boa mesmo. Vamos concentrar aqui do lado esquerdo, ó, onde eu tenho Develop, Stability, opa, acabei abrindo, Analytics e Grow. Tá? São as 4 grandes áreas. A gente vai concentrar sempre no Develop. Então, é aqui que eu tenho Authentication, é onde eu vou fazer, vou até clicar um por um. Tá? Então, Authentication é onde eu vou fazer o login
dos meus usuários, tá? Então eu posso utilizar aqui alguns métodos diferentes que eles chamam de provider, e-mail e senha, é o mais simples que existe, a gente vai usar esse daqui em algum exemplo aqui do nosso curso. Fone é quando você acessa via telefone mesmo, quando você faz um aplicativo que vai ficar mobile, vai ficar instalado no celular do usuário, e aí o fone pode ser aquele PIN, independente exatamente o que o usuário usa para desbloquear o telefone dele. Então, se ele usa PIN, se ele usa impressão digital, se ele usa a voz dele, não importa, isso é a autenticação fone que você escolhe. Fica fora da sua responsabilidade o método de autenticação, ele só vai devolver para você se o usuário está autenticado ou não. Aí a gente tem Google, usando as contas do Google, Play Games é muito voltado para jogos, Facebook, Twitter, GitHub, muito parecido com o Google, só que cada um para o seu provedor, né? E você ainda pode permitir que o usuário faça login anônimo. Então você sabe que ele entrou, só que ele não quis se identificar. Então, só uma ideia aqui, ó, o que o Facebook faz? Ele espera que você crie uma conta no Facebook Developers e ele vai te dar, cria o aplicativo também, ele vai te dar o ID e o secret desse aplicativo que você criar lá, você só tem que colar aqui, e essa informação que você tem que colar lá no Facebook, que é o chamado callback. Então, o próprio Firebase já gera a URL de callback e é aqui que ele remove toda a complexidade que a gente deveria ter. Se eu fosse fazer essa autenticação sem o Firebase, eu teria que me preocupar com a URL de desenvolvimento, a URL de produção, para criar o callback e informar isso para o Facebook. E aqui ele já cria para mim. Ó. Então lembra que eu criei o projeto chamado Meu Projeto Teste Chumes? Então esse é o nome que ele usa, .firebase.com / a URL de callback que a gente pode utilizar. Tá? Ele faz exatamente a mesma coisa para o Twitter. Eu vou lá no Twitter, crio um aplicativo no Twitter, ele vai me gerar um key e um secret também, e eu informo para ele a URL aqui de callback. Tá? Então, muito mais simples de utilizar. E aqui embaixo ele mostra, então, as contas que eu já estou utilizando e uma cota. Então, para você ter ideia, a gente tem uma cota aqui no gratuito de até 100 chamadas por hora. Então, é o suficiente aí para teste ou para criar uma apresentação, uma aplicação que você vai querer fazer uma demonstração para o usuário antes de vender. Depois vem a parte aqui de database, ele tem dois tipos de database. Ele tem o Real-Time Database, que é o que nós vamos utilizar mais, e ele tem esse Cloud Firestore Beta. Como ele está em beta, eu ainda não criei nenhum aplicativo de verdade em cima dele, então a gente está sempre utilizando aqui o Real-Time Database. E esse Real-Time Database, quando utilizado em conjunto com o React, vira uma coisa surpreendente. É você fazer uma alteração no banco de dados, ele já reflete na aplicação, você faz uma alteração na aplicação, ele reflete imediatamente também no banco de dados. Tá? É impressionante a velocidade de update que ele tem aqui. Esse é o que a gente vai utilizar também nos nossos cursos aí, tá? Depois vem a parte de storage. Então, storage é o quê? É um local onde você publica arquivos, imagens, PDF, docs, não importa. A grande vantagem disso, eu vou já clicar depois, na aula que a gente chegar de storage eu explico mais, mas qual que é a vantagem? Você pode criar pastas aqui e ele é extremamente simples, é uma coisa também, é outra parte que é chata quando você vai fazer um aplicativo na mão. Você quer, por exemplo, publicar uma imagem que o usuário selecionou, você vai criar por exemplo, nesse meu exemplo do curso de portfólio, você vai querer publicar uma imagem que referencia ao portfólio, você teria que fazer upload no seu diretório, capturar o caminho dele também, o caminho virtual, e anexar ao banco de dados. Isso aqui ele faz muito simples, você faz o upload da imagem e ele já te devolve como callback uma função onde você consegue pegar o caminho do arquivo e você grava esse caminho no banco de dados. Tá? Ele reduz muito a complexidade. Depois vem a parte de host, isso aqui também é muito bacana, porque ele hospeda a sua aplicação na web sem custo. Tá? Então, para isso a gente também tem que instalar aqui uma dependência a mais, que seria o Firebase Tools. Também na aula que a gente chegar, a gente faz isso. Tem que logar via linha de comando, via terminal, você dá um Firebase Login, você consegue fazer login na sua conta pelo terminal, Firebase Init para você dizer que esse é um projeto que vai ficar no Firebase, e depois o deploy, ele realmente pega o código e coloca no ambiente.
e aí ele vai mostrando aqui para a gente no Deployment History todo o histórico de deploy que a gente vai fazendo, e aqui ó, ele já coloca qual vai ser o endereço do seu aplicativo quando estiver na internet, tá? Então, extremamente prático, é muito simples, um comando, Firebase Deploy, e aguardar alguns segundos, pronto, o seu código já está à disposição. Depois entra nesse Cloud Functions aqui, esse eu não vou demonstrar agora, embora em alguns cursos a gente use, não são em todos, esse é quando a sua aplicação precisa de um back-end e você não quer criar uma aplicação separada em Node, você quer focar realmente na sua aplicação front-end, no nosso caso aqui em React, mas você precisa fazer chamadas de back-end. Então esse Cloud Functions é como se você estivesse baixando um Node junto da sua aplicação e você, quando vai fazer o deploy, ele traz isso aqui junto no Firebase. E o último é o Machine Learning Kit. Esse aqui é muito novo, eu confesso que eu ainda não testei, não fiz nada com esse kit. O curso anterior, que foi feito aqui há menos de 30 dias atrás, ele ainda não tinha essa funcionalidade. Eu vou estudar e vou lançar um próximo curso já utilizando o Machine Learning aqui do Firebase, que parece ser muito bacana. E se tiver a simplicidade que todas as outras ferramentas têm, vai ser sensacional aí para qualquer outro curso nosso, tá? Depois, os outros, tanto Stability, são muito mais voltados a aplicativos mobile, tá? A celular com iOS ou Android, tá vendo? Então, ele acaba fugindo um pouquinho do escopo desses nossos cursos aqui mais simples, mais básicos, porque eu ainda não estou falando nada de aplicativo nativo, tá? Então, mas é legal dar uma navegada aqui, você consegue ver toda a documentação, mas para a gente realmente ainda não vai ter uso, a gente não vai chegar a criar nada em cima tanto de Stability, Analytics e Grow. E uma última parte que eu queria mostrar aqui são os preços. Então, a gente sempre está trabalhando na categoria Spark, que é grátis, tá? Até um determinado uso por mês, ele é gratuito. Mas se você quiser criar uma aplicação e realmente colocar em produção e ela vai ter acessos maiores, existem outras duas categorias, que é a Flame e a Blaze. A Flame ela tem um preço fixo, não importa o quanto você utilize, vai custar $25 por mês. E a Blaze ela vai variando de acordo com o seu uso. Então, a minha recomendação é, se por algum motivo o Spark já não está mais te atendendo, que sua aplicação já cresceu o suficiente, muda primeiro para Blaze, que você ainda vai pagar alguns centavos de dólar até que a sua aplicação realmente fique grande o suficiente para passar de $25 por mês, e aí você mudaria para Flame e teria preço fixo, tá? Mas até lá a aplicação tem que crescer bastante, e se você clicar aqui em Full Plan Details, ele mostra realmente a utilização que você tem direito em cada categoria. Aí já não é comigo, aí já é com o Google, vocês ficam à vontade para clicar aqui e ver. Mas o que eu quero passar para vocês é, tudo que a gente vai utilizar na parte, e agora para fechar aqui, na parte de development, tá? A gente vai ficar dentro da categoria grátis. Então, autenticação, real-time database, storage, hosting, e quando a gente for utilizar as Cloud Functions, não vai ter custo nenhum nos aplicativos que a gente for criando. Então, era esse aqui o recado que eu queria dar. Acredito então que na próxima aula a gente já entra a criar alguma coisa usando o Firebase, por isso que vocês tiveram essa aula hoje. Então, por favor, pessoal, feedback aí, gostando. A gente se vê daqui a pouquinho já utilizando para valer no nosso projeto. Até lá.